como é que se pode ter certeza da identidade de alguém que se comunica, mas que não pode ser visto? Essa é uma questão, bem, fundamental. Hoje a gente vai mergulhar em como um texto espírita do século XIX tentou resolver exatamente esse problema, propondo um verdadeiro guia para discernir a natureza de comunicadores invisíveis. Ok, vamos lá. O nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende o problema central da identidade. Depois, vemos por que o texto sugere focar no caráter e não nas credenciais. Em seguida, exploramos um kit de ferramentas bem prático para esse discernimento. E no fim, qual será o juízo final entre a verdade e o engano? É o que vamos descobrir. Então, para começar, a fonte que a gente está analisando já vai direto ao ponto, apontando para uma das maiores, se não a maior, dificuldade da comunicação espiritual. Como é que se comprova a identidade de quem está do outro lado? A questão é crucial porque, como o texto mesmo diz, espíritos não carregam um RG no bolso. Fica muito fácil para qualquer um simplesmente adotar um nome famoso para ganhar credibilidade. E isso, claro, já cria um desafio enorme logo de cara. Então, o ponto central aqui é este. Tentar obter uma prova de identidade, do jeito que a gente faria no nosso mundo material, é quase sempre um beco sem saída. Na verdade, essa busca pode até acabar nos distraindo daquilo que realmente importa. Certo. Se provar a identidade é o caminho errado, então qual é o certo? A resposta do texto está numa mudança radical de perspectiva, que basicamente cria uma estrutura de avaliação completamente nova. A ideia é uma virada de chave. Em vez de se preocupar com quem o espírito diz ser, a análise deve se concentrar totalmente na qualidade moral e intelectual da comunicação. Ou seja, em vez de perguntar quem está falando, a pergunta certa é o que está sendo dito e como. E essa frase ilustra a ideia central de um jeito brilhante. O nome que vem junto com uma mensagem não muda o valor que a mensagem tem por si só. Um nome famoso não consegue salvar uma ideia ruim, assim como um rótulo super chique não vai salvar um vinho de má qualidade. Simples assim. Ok, então, já que o foco não é a identidade, mas sim a mensagem, como é que se faz essa análise na prática? É aí que o texto oferece um kit de ferramentas bem sistemático para ajudar. O processo de avaliação é dividido em 3 áreas principais de investigação, sabe? Cada uma delas oferece pistas bem diferentes sobre a natureza de quem se comunica. E o primeiro ponto, olha, é fascinante. O texto argumenta que o próprio estilo da comunicação já é um grande revelador da natureza do espírito. A linguagem dos espíritos superiores é descrita como digna, elevada, enquanto a dos inferiores reflete paixões muito humanas como a arrogância e a futilidade. Mas não para nas palavras. O texto também aconselha a observar a conduta do espírito. Os bons espíritos são como conselheiros, que respeitam o livre-arbítrio. Já os inferiores são descritos como verdadeiros ditadores, que impõem suas ideias e exigem obediência cega. A diferença é gritante. E aí, claro, chegamos na substância da mensagem. O ponto crucial aqui é que ela precisa resistir a um exame racional e moral. Qualquer coisa que vá contra a lógica, que sugira algo inútil ou que não tenha um propósito elevado, bem, segundo a fonte, isso é um grande sinal de alerta. Então, a gente tem a análise da linguagem, do comportamento e do conteúdo. Mas, segundo o texto, ainda existe uma ferramenta final, uma que supera todas as outras. Qual seria, então, o árbitro definitivo? E a resposta não é nenhuma fórmula mágica ou segredo. A ferramenta definitiva é algo que todo mundo já tem, o bom senso. Ele é apresentado como critério principal, o juiz final que nem outro método consegue substituir. Essa citação resume perfeitamente a lição final. Toda e qualquer comunicação, não importa de onde venha, deve passar pelo filtro do pensamento crítico, um filtro rigoroso. A razão é a peneira que vai separar a verdade da impostura. O interessante é que este texto do século XIX sugere que a razão e a moralidade são ferramentas que não envelhecem. E isso nos faz pensar. Como esses mesmos princípios podem ser aplicados hoje, numa era com um bombardeio de informações, para a gente conseguir discernir as vozes e as mensagens que chegam até nós?